A voz ainda tá ruim. É você, Juju? O que você vê quando você... Oi, Juju. Oi, Nice. Pati. Robson. Vamos entrando, vamos entrando. Tudo bem, Robson? Mila Vilela. Esperar as pessoas entrarem. Quem fez as suas notificações lembrou, né? O que a gente possa... Muito bem, Robson. Os meus TDAHzinhos acabam se esquecendo, né? De acionar a notificação, aí não lembram da live. Deixa para ficar na memória. Boa noite, Ana. Boa noite a todos vocês. Lucas. Eu peço perdão, né, gente, porque semana passada peguei uma gripe braba e eu fiquei literalmente sem voz. Eu ainda estou, não estou ainda com a minha voz normal. Ainda estou com um certo pigarro, ainda estou com uma certa tosse. Aí eu fico nesse movimento chato. Então a gripe foi braba mesmo, realmente eu não tive como falar. Eu tinha que poupar mesmo a minha voz. Logo eu que adoro falar. Mas hoje a gente vai poder falar. Márcia. Boa noite, Márcia. Gente, ó, manda bastante corações para que outras pessoas possam entrar para assistir a live. Convidem os seus amigos que precisam ouvir, ou que se interessem, ou que conheçam alguém que tenha déficit de atenção, que não tem a mínima ideia do que é, do que fazer, de como proceder, né, nos seus desafios. Boa noite, Márcia. Então vamos aguardar um pouquinho, que outras pessoas cheguem, para que outras pessoas cheguem. Eu acho que o tema hoje é muito interessante, né? Que é exatamente, trata de... É uma característica que eu vejo realmente nas pessoas com TDAH, essa intensidade de emoção, né? de sentimento. Todos vocês são muito intensos nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas reações, ainda mais quando tem a hiperatividade, a impulsividade. É muito interessante perceber que esse traço existe. E é como eu digo, eu já estava conversando com uma cliente, eu falei assim, que todos vocês que têm TDAH, vocês vão aprender que vocês não são o TDAH. Vocês têm a condição, mas vocês não são o TDAH. Então, quando eu falo para vocês, quanto mais vocês aprenderem a respeito do déficit de atenção, das suas características, dos seus sintomas, e quanto mais vocês entenderem como o cérebro de vocês funciona e como o TDAH de vocês se manifesta, porque cada um se manifesta de uma maneira, vocês vão
realmente conseguir driblar os sintomas, vão aprender a gerenciar todas as características que vocês têm que acabam impactando negativamente no dia a dia de vocês, e vai ser muito mais fácil vocês construírem a vida que vocês desejam, que vocês querem e principalmente que vocês merecem. Então, é exatamente essa a minha proposta, né, com o meu trabalho. Que vocês entendam a importância de se educarem com relação ao TDAH e quanto ao seu próprio TDAH. Isso é de uma importância, assim, enorme, porque vocês vão, a partir daí, realmente construir a vida que vocês desejam. Quem quiser fazer alguma pergunta antes que eu comece sobre o tema, né, que o tema de hoje é sobre como vocês sentem intensamente e como é que vocês vão aprender a gerenciar todas essas questões emocionais. E o papel a emoção tem um papel muito grande na vida de quem tem o TDAH. Tem um livro, eu não acredito que não tenha esse livro em português, que é de um psicólogo americano, é o Thomas Brown, e ele clinica, né, ele atende pessoas com TDAH há mais de 30 anos. Então, assim, é um expert realmente, um psicólogo americano expert no TDAH, e ele tem um livro que trata realmente só das emoções, só o papel da emoção na vida de uma pessoa que tem TDAH. E o nome do livro é Smart But Stuck, quer dizer, esperto, mas empacado. Porque é exatamente a questão da emoção, ela tem um papel tão grande na vida da pessoa que tem TDAH, que quando ela não aprende a gerenciar as suas emoções, e isso está dentro de uma das funções executivas, essa dificuldade em gerenciar as emoções, em saber se controlar, né, em todas essas questões, ela literalmente é como se a vida dela não andasse. Então eu não sei se todos que vocês estão aqui presentes, se isso já aconteceu com vocês, de vocês passarem por um determinado episódio em que venha uma carga emocional muito grande e vocês não conseguem gerenciar as suas emoções, vocês não sabem o que fazer e vocês literalmente empacam, vocês param, vocês não conseguem fazer nada a não ser centrar nessa emoção. Você, Juliana, me responde, você já sentiu isso? Dá uma palavra aí, Juju. Quem é que já percebeu isso em si mesmo? Sem timidez, hein? Estamos aqui todos juntos, na mesma tribo, com as mesmas dificuldades. Com certeza, né, Juju? Eu sei. Eu digo que a Tamara, minha filha, ela é o meu laboratório. Às vezes fico remoendo algo, exatamente. Fica ruminando, né? Você não gosta muito dessa palavra, né, Juju? Mas é exatamente, fica ruminando com aquele pensamento o tempo todo, aquela emoção te corroendo a alma. Alisson, Anice, sim. Não tenham vergonha, gente. A gente aprende exatamente se expondo. A gente aprende trocando as nossas experiências, porque muitas vezes a sua dificuldade para outra pessoa que tem o déficit de atenção já não é mais uma dificuldade. Ela já conseguiu superar, ela já conseguiu driblar. Então, a Andréia, isso não senti, mas remoendo fico muito. É exatamente isso. Você acaba paralisando porque você fica centrada, o seu pensamento fica centrado exatamente numa determinada emoção, um episódio que te causou uma determinada emoção e você acaba empacando. Você realmente não deslancha, você não vai para frente porque você fica ali focado naquele sentimento. Samara, boa noite, Samara, seja bem-vinda. Não tem problema, ainda não comecei. Eu estou esperando
para que todos entrem. Eu sei que todo mundo chega de trabalho, todo mundo vem correndo, assim eu espero, né? Que todos queiram me escutar, que todos queiram me ouvir. Então, eu sempre dou esse tempinho. Que horas são? 9h12. Mas vamos começar então. Gente, então, vamos começar. Quem não puder ficar até o final, saiba que a live fica 24 horas no ar. Então, vocês podem rever dentro desse prazo de 24 horas. Então, se organizem no seu horário, na sua agenda, para vocês poderem realmente escutar ela na íntegra. Quem puder ficar até o final, sinto sempre. Eu sei. Quem puder ficar até o final, fico muito grata pela presença de cada um de vocês. E aqui eu já dou boa noite, sejam todos bem-vindos, minhas queridas e meus queridos difícil, né? TDAHzinhos. Que vocês possam realmente aproveitar a live de hoje, que vocês aprendam um pouco mais sobre o déficit de atenção. E quaisquer dúvidas que vocês tenham, coloquem no direct. Podem até perguntar para a Juliana. Juliana está presente. Juliana é o meu braço direito, esquerdo, perna esquerda, perna direito, né? Tudo. E ela pode realmente ajudar vocês também. Então, fiquem à vontade. Eu preciso que vocês façam perguntas. Essa troca, eu volto a falar. Essa interação é muito importante, gente. Tá bom? Então, vamos dar início sobre o tema de hoje. O título qual é? Por que vocês sentem tanto? Por quê? Por que essa intensidade na emoção de vocês? E como superar essas emoções que são tão intensas? Então, esse artigo eu peguei do Alan Brown, que é um empresário americano. Ele tem um produto digital voltado para pessoas com TDAH. Por quê? Porque ele tem TDAH. Então, ele entende exatamente da questão do TDAH. E ele fala exatamente o tópico, o assunto trata-se exatamente das emoções. Então, vamos lá. Todo mundo experimenta frustrações, contratempos e desafios, mas nem todos reagem tão fortemente a todas essas situações como vocês, pessoas que têm TDAH. Então, lembre-se que esse autor, ele tem TDAH, então ele sabe muito bem do que ele está falando, porque ele conhece da própria experiência dele. Um golinho d'água. Pequenos contratempos, relativamente insignificantes, parecem ter uma resposta desproporcional nas pessoas que são diagnosticadas com déficit de atenção. Isso é muito comum. Então, pesquisas mostram que todos vocês têm maiores desafios com frustração, impaciência, raiva, excitabilidade do que os outros. Isso por quê? Isso porque o TDAH, ele prejudica a capacidade de regular as emoções. Lembre-se que essa questão de regular as emoções está dentro de uma das funções executivas. Então, prejudica a capacidade de regular as emoções, de vivenciá-las de uma maneira controlada, para que elas não se espalhem, para que elas não se disseminem de uma forma assim exorbitante. Mas, é como ele diz, existem maneiras de atenuar essas explosões emocionais e transformá-las numa energia positiva. Então, eu quero ressaltar o que neste parágrafo? Que todos vocês, eu vejo, é muito comum, quando eu falo assim todos vocês, gente, é uma questão dos estudos que eu tenho, não é simplesmente só da minha experiência, da minha vivência. Lógico, eu tenho minha filha, eu conheço outras pessoas, convivo com outras pessoas que têm déficit de atenção e também leio muito, eu preciso ler muito. Então, isso tudo, quando eu falo, quando eu narro, quando eu dou exemplos, é baseado, sim, nos meus estudos. Então, é uma coisa muito comum, exatamente perceber essas explosões emocionais, essas questões que, para as pessoas que não têm, elas conseguem gerenciar as emoções. E isso é um traço muito comum nas pessoas que têm TDAH, a dificuldade que têm em gerenciar as emoções.
Então, o Léo diz aqui, eu tive vários momentos das férias que simplesmente não fazia nada porque ficava emocionado e nervoso por estar nos lugares que sonhava, que eu simplesmente travava e ficava sem saber para que lado ir. Sim, é uma certa confusão, né, Léo? Uma certa confusão, talvez até pela questão da tomada de decisão, que é outra função executiva de escolher o que fazer. Mas por dentro está, claro, a emoção. Então, assim, existem várias maneiras de atenuar essas explosões emocionais e transformá-las em energia positiva. Então, voltando a falar, que vocês têm uma tendência a focar muito nas suas dificuldades, nas suas fraquezas, nos fracassos que vocês já tiveram ao longo da existência de cada um de vocês, não importa a idade, eu sei que cada um aqui tem uma idade, então não importa qual seja, vocês acabam focando muito e relembrando tudo que vocês não conseguiram. Mas se esquecem que vocês também já conseguiram superar muitas coisas. Então, essa troca de atenuar uma energia que é negativa numa energia positiva, isso é um aprendizado, gente. Ninguém nasce sabendo isso, ninguém nasce, é um aprendizado. Então, antes de entrar nessas maneiras, vocês vão saber um pouco mais, cientificamente falando, sobre a fábrica de emoções do TDAH. Então, TDAH, com relação às emoções, o que é isso? Né? Há uma falha para regular o transtorno do humor. Esse gerenciamento das emoções. Existe uma falha. Por que existe uma falha? Porque o déficit de atenção, ele atua aqui no córtex pré-frontal, que eu vou explicar já já, que tem a ver com as funções executivas. Então aqui, o TDAH não é um transtorno do humor. É um distúrbio de humor que falha na sua regulação. E quem fala isso é um especialista em TDAH, é um psiquiatra americano, também fera, expert, que é o Dr. Russell Barkley. Então ele fala exatamente isso, é um distúrbio do humor que falha na sua regulação. Então, do ponto de vista neuropsicológico, a regulação dessas emoções tem tudo a ver com o quê? Com a conectividade dentro do cérebro. Então, tudo lógico, tudo se passa a nível cerebral. Né? O distúrbio, o transtorno do déficit de atenção é um transtorno neuroquímico e atua exatamente no córtex pré-frontal. Então, o que ele fala das emoções? Que as emoções, elas são geradas no sistema límbico. E esse sistema límbico, o que ele controla? Ele controla o medo, ele controla o prazer e controla a raiva. E quando uma emoção é gerada, esse sistema límbico, ele se conecta com o córtex pré-frontal, que é encarregado de administrar essa emoção. Então, o córtex, ele faz uma pausa. Ele avalia a importância da situação, calculando os custos de reagir externamente e suprimindo ações que não são do interesse de vocês. Então, voltando a falar, esse gerenciamento das emoções tem a ver com as funções executivas, que é exatamente onde elas estão, no córtex pré-frontal. O córtex frontal é como um posto de segurança, mas no cérebro, com o TDAH, a conectividade neuroquímica necessária para proteger esse ponto de checagem é fraca. Então, permite que as emoções passem correndo por esse portão de segurança e causem estragos com grandes explosões. Nada é avaliado, nada é calculado. Por quê? O Dr. Ned Hallowell, que é aquela frase que eu já postei para vocês, ele diz assim, que o cérebro de quem tem TDAH é um cérebro que tem um motor de Ferrari com freios de bicicleta. O que ele quer dizer com isso? Que é exatamente um cérebro que não consegue frear. E quando freia, tem os freios de bicicleta, que não adianta, ninguém freia um motor de Ferrari com freios de bicicleta.
Então, a pessoa que tem o déficit de atenção, ela vai ter uma dificuldade maior para gerenciar as suas emoções. Então, ela fica nesse mix, nesse turbilhão de sentimentos que são gerados, e ela fica realmente atordoada. Ela não sabe, muitas vezes, como administrar todas essas emoções que são muito intensas. E esse desenvolvimento desses freios, principalmente as pessoas que têm a apresentação, né, que predomina mais a hiperatividade e a impulsividade, desenvolver esses freios é um aprendizado. Você não vai, muitas vezes você explode, você fala para alguém o que não deveria falar, você já magoou, você age impulsivamente, bate a porta, sai xingando, e quando você percebe, você fala, meu Deus, eu não tinha que ter feito nada disso, nada. Mas você fez. Então, esse olhar para dentro de si, de você perceber que você já tem esse tipo de comportamento, todos vocês podem mudar os seus comportamentos a partir do momento que tomarem consciência do seu comportamento. Aí vocês vão entender, eu me comporto assim, não posso agir assim com a outra pessoa e eu preciso me autorregular. É uma questão da autorregulação. Eu estou vendo aqui que chegou a Bru Castorino, que é a minha sobrinha. Oi, Bruna! Beijo, minha querida. Então, essa questão da autorregulação também é um aprendizado. É como uma criança, ela vai aprender a colocar os próprios limites. Mas, gente, a gente só aprende a se autorregular quando nós temos consciência do nosso comportamento, das coisas que nós não devemos fazer e como é que nós vamos transformar uma atitude negativa numa atitude positiva. Beijinho, Bru. Então, emoções descontroladas podem prejudicar várias coisas. Relacionamentos de toda a ordem. Seja seu relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com seu namorado, com seu marido, com os seus filhos, com os seus vizinhos, não interessa. Relacionamentos é de uma ordem geral mesmo. Carreira, a sua carreira, porque dependendo do seu comportamento você vai se prejudicar, e em tudo, gente, em tudo. Quando a gente realmente não consegue gerenciar as nossas emoções, a controlar, principalmente quando trata de emoções explosivas, grandiosas, a gente realmente vai se prejudicar. Vocês vão se prejudicar. Meu patrão é do jeito que você descreveu. Tão bom. Então, como é que vocês geralmente agem? Vocês reagem a pequenos problemas ou aborrecimentos como se fossem grandes ameaças para vocês, onde vocês precisam estar num estado de alerta constante. E eu vejo isso muito na minha filha. A Tamara, eu falo abertamente porque ela precisa entender, e ela passou a se entender muito mais e passou a se autocontrolar, a se automonitorar, a se autorregular, porque ela consegue perceber quando ela está indo por esse caminho de, meu Deus, superdimensionar uma situação, uma emoção, um quadro, um cenário, e ela realmente tem que baixar a bola dela. O Léo diz assim, eu só consigo perceber os meus pitis, adorei os pitis, tá? Depois que alguém ficou magoado comigo ou depois que já fiz o estrago. Léo, isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, assim, o que ajuda, gente? Lógico, o autoconhecimento. Claro, sempre, né? A gente só consegue mudar quando a gente consegue se olhar, ter esse olhar interno. E a terapia cognitiva comportamental. É ter um psicólogo que te auxilie nessas questões emocionais, que entra a questão das comorbidades. Muitas vezes vem a ansiedade, a impulsividade, a agressividade, tudo isso junto, nesse combo todo, você acaba realmente, mas você precisa se perceber primeiramente, Léo. Então, muitas vezes,
existem técnicas, né, gente, de respiração, de mindfulness, né, que é você meditar, é você buscar um momento de você desacelerar, de você realmente parar e aprender a se controlar. Gente, isso é aprendizado, não é demérito nenhum. Vocês precisam entender, Léo, entender que parece que tudo vira uma tempestade e eu fico cego. Todos falam que sou muito exagerado. Eu entendo perfeitamente. Então, é entender que vocês têm TDAH. O TDAH, ele vai morrer com vocês. Ele não vai se separar da vida de vocês. Então, essa é a necessidade de vocês aprenderem profundamente sobre o TDAH e como é o seu TDAH. Como esses sintomas, como essas características se apresentam na vida de vocês, em quais situações, com quais gatilhos os sintomas são acionados, e você vai começar realmente a controlar várias coisas. Você vai começar a aprender, não, eu comecei a me distrair por causa disso, então eu vou abrir a boca para falar, você já sabe que você tem uma tendência a explodir, então você vai buscar se calar. Como? Segura uma bola, aperta a bola para... Toma um gole d'água, não cospe nem engole e fica calado, espera esfriar um pouco para você não falar coisas que você não deseja falar. Então, existem várias maneiras realmente da gente aprender a se autorregular. Então, a questão de vocês reagirem a pequenos problemas ou aborrecimentos como se fossem grandes catástrofes, né? Como o Léo falou, todo mundo acha ele exagerado, é exatamente isso. Quem olha, fala, caramba, né? Ai, que exagero, que drama que você... Com certeza vocês já devem ouvir isso. Gente, que drama que você faz, uma coisa tão boba, por que vocês estão agindo assim? Então, assim, vocês ficam literalmente em modo de pânico, facilmente. Ficam super estressados com coisas pequenas, perdem de vista o quadro geral, vocês não conseguem ter uma noção geral, vocês parecem assim que vocês focam naquele detalhe que realmente é ínfimo, que não tem importância nenhuma, ali vocês empacam e ali vocês não esquecem, vocês só ficam ali, vocês não conseguem ver o todo. Então, muitas vezes o quê? Resulta em decisões ou em ações das quais vocês se arrependem mais tarde. Vou levar uma bolinha para ele na hora da reunião. Silvânia, dá a bolinha, mas diz para ele não jogar a bolinha. É para ele segurar a bolinha, apertar a bolinha, mas não é tacar em ninguém. Tá bom? É só para ele, ó, ficar apertando a bolinha. Então, assim, vocês têm dificuldade em se acalmar quando uma emoção forte se instala. Vocês sofrem durante horas ou dias a respeito de algum estresse emocional. E esse sofrimento, gente, essa questão de vocês ficarem ruminando, né? Vocês ficam com esse estado dentro de vocês sem parar. Vocês ficam lá, ruminando, vocês não conseguem desligar. Isso é um sofrimento. E esse sofrimento impede, ou pelo menos vai prejudicar e muito, o retorno ao trabalho e o avanço das suas prioridades, de quaisquer atividades que vocês têm. Isso não acontece com vocês? De vocês realmente cristalizarem naquela emoção que vocês estão sentindo, vocês não conseguem fazer mais nada. A Sara, tenho que aprender a me autorregular com a minha filha pré-adolescente que não faz o que falo. Ela só faz se eu gritar. Como mudo isso? Exatamente é o que a Juliana perguntou, Sara. Ela tem TDAH? Mas não importa se ela tenha TDAH ou não. Sara, se você me permitir falar, gritar, você está ensinando a sua filha a gritar. Porque quando ela gritar com você, ela vai perguntar, você gritava comigo? Então, eu aprendi com você a gritar. E isso, eu sou mãe, Sara, eu tenho uma filha de 20 anos. Eu sei que é difícil abaixar o tom de voz. Eu sei que é difícil a gente se controlar muitas vezes, mas é lembrar que nós estamos dando o exemplo. Então, quando a gente tem um filho, primeiro a gente se educa. Primeiramente, isso eu aprendi realmente de experiência própria. A gente tem que se educar para educar.
Então, eu tenho certeza que você, como mãe, você com certeza vai conseguir fazer isso. E muitas vezes, pega a bolinha, essa bolinha que eu falei pra... Com quem eu falei? Que agora eu esqueci. Com a Silvânia. Pega uma bolinha, segura a bolinha e fala com você mentalmente. O self-talk, o diálogo com você mesma é muito importante. Você vai falar para você, eu não vou gritar, eu vou me acalmar, eu vou me acalmar. E você pode até falar para ela, no momento eu não vou falar com você. Enquanto eu não me acalmar, porque eu não quero gritar com você, eu não vou conversar. E busque realmente fazer a técnica da respiração, respire calmamente, pausadamente, para você se acalmar e conversar com ela. Tá bom, Sara? Que assim vocês vão se acertar. Talvez existam outras causas para que ela tenha esse comportamento e é bom averiguar. Qual profissional que faz esse diagnóstico sobre déficit de atenção? Meus filhos são diagnosticados com TDAH e hiperatividade, usam Ritalina. Os dois são explosivos e sofrem por antecipação. O que fazer? É uma boa pergunta, Adriana. Eu não sei que todos que estejam aqui, que tenham TDAH ou que convivam com alguém que tenha TDAH, já sabem, quem me acompanha sabe que o TDAH, o tratamento para o TDAH é um tratamento multimodal. Então, o primeiro passo é o quê? É buscar ajuda de um profissional especializado em TDAH, que geralmente é um psiquiatra ou um neurologista que tenha a especialização, que conheça realmente sobre o TDAH, para poder fazer a análise dele em cima dos critérios que existem no guia, no DSM-5 sobre TDAH. Existe uma relação de critérios para ver se a pessoa se enquadra nesses critérios. E dentro desses critérios existem 3 apresentações. O predominantemente desatento, o predominantemente hiperativo / impulsivo e o combinado. É o caso da minha filha. Então, é o histórico da vida da pessoa, dentro de todos esses critérios que existem, e o quanto isso impacta na vida da pessoa, em 2 áreas pelo menos, no trabalho, na escola, no trabalho, na faculdade, nos relacionamentos. E a partir daí, uma vez que a pessoa seja diagnosticada, ela vai ter um tratamento adequado. Vai precisar do remédio? Na maioria das vezes, sim, porque o remédio ele é parte fundamental no tratamento. Por quê? Porque o déficit de atenção é um transtorno neuroquímico. É a falta de uma substância química no cérebro, no córtex pré-frontal, que é a dopamina e outros neurotransmissores. Então, o uso do medicamento, ele minimiza os efeitos. Só que é suficiente? A pessoa tomou o remédio e ela vai aprender aquilo que falta para ela nas funções executivas? Não, ela não vai aprender através do remédio. Ela precisa do apoio, geralmente, de uma psicóloga, igualmente especializada em TDAH, para trabalhar as emoções dessa pessoa, porque geralmente existem os fatores que coexistem com TDAH, né, que eu falo que estão em comorbidade, que é a ansiedade, é o perfeccionismo, são as compulsões, são outros transtornos que podem aparecer, como o de humor, aquele de, meu Deus, como é que fala? Que a pessoa desafia o outro. Tudo isso é um pacote. Aí essa parte é do psicólogo. A outra parte, gente, é o trabalho que eu faço. Que eu desenvolvo um trabalho com a pessoa que tem TDAH para ela desenvolver novos hábitos. Porque ela precisa mudar os seus hábitos. Ela tem um mecanismo de hábitos que funciona no automático. E geralmente esse mecanismo que ela desenvolve é um mecanismo que não a ajuda em nada, que não a beneficia em nada. Então ela precisa aprender. É exatamente isso. Ela precisa aprender a se organizar, ela precisa aprender a se planejar,
a gerenciar o tempo, a gerenciar as suas emoções, a criar uma rotina, a criar uma estrutura. Esse é o meu trabalho. É o meu trabalho não só como organizadora profissional, porque eu tenho a especialização em TDAH, e também o meu trabalho, que é o trabalho de coaching voltado para pessoas com TDAH. E esse pacote todo é que vai fazer a pessoa se entender, ela vai entender o seu TDAH, ela vai desenvolver estratégias e soluções que sejam amigáveis para ela, não que sejam de uma maneira que brigue com o seu TDAH. Por isso que o meu trabalho é um trabalho que é diferenciado, não é simplesmente uma abordagem de organização tradicional. É uma abordagem que funciona para pessoas que têm TDAH. E se eu não conhecer como vocês funcionam, como é o cérebro de vocês, eu não vou poder ajudar. Então, é esse combo todo que é necessário para que a pessoa desenvolva novas habilidades, novas rotinas e assim consiga viver a vida que deseja viver. Entendeu, gente? Aline, boa noite, Aline. Então, voltando, espera aqui, que é Juju. Tomo Venvanse de 50 miligramas de 1 ano e meio. Pode dar problema de saúde o uso por vários anos? Ana Bueno, poderia falar um pouco sobre a acupuntura como tratamento complementar, inclusive para depressão? Com relação ao Venvanse, Pablo, eu posso até ver com você, porque assim, o déficit de atenção é um transtorno que, apesar de ser reconhecido há vários anos atrás, o estudo dele no adulto é um estudo recente. Então, assim, o Ned Hallowell, que é um psiquiatra americano que tem déficit de atenção, ele fala que ele tem 3 filhos e quando ele foi tomar a decisão para dar o medicamento para os filhos, acho que principalmente para 2 filhas, ele ficou num dilema muito grande, mesmo sendo um médico, se realmente ele daria ou não. Mas a vida que essas 2 crianças tinham, o impacto era tão negativo, né? Os efeitos do TDAH na vida dessas crianças era tão grande que eles resolveram dar. E lógico, dentro da dosagem apropriada para uma criança. Mas por que ele faz uma relação muito interessante com o uso da aspirina? Quantas pessoas usam indevidamente remédios que estão expostos na farmácia e que fazem mal? Eu acredito assim, eu não posso, lógico, eu não sou médica, não sou cientista, não tenho nem essa formação, apesar de ler muito, e preciso ler exatamente porque é um transtorno que está sempre sendo atualizado nas suas informações. O uso do remédio, ele não vicia, ele é necessário. Agora, tem os seus efeitos colaterais? Sim. A Tamara, minha filha, toma o Venvanse de 30 miligramas. Se você pega a bula, existem sim os efeitos colaterais, como quaisquer outros remédios. Então, Pablo, não é uma questão de ser o remédio para o TDAH que vai te fazer mal. Porque se você for tomar aspirina de uma maneira exagerada, ele vai atacar o teu estômago. Se você for tomar qualquer outro medicamento, ele vai ter um impacto no teu organismo, com certeza. Então, por isso que o uso do medicamento é como eles falam, né? Os especialistas, os médicos, eles falam. Cada pessoa vai reagir de uma maneira. Isso é realmente uma decisão muito de foro íntimo, da pessoa querer ou não. Mas eu vejo realmente pela minha filha, ela não consegue funcionar sem o Venvanse. Para ela tem um quadro severo e o impacto é muito negativo na vida dela. Ela consegue fazer, ela tem 20 anos e ela consegue ver com muita clareza o antes dela ser diagnosticada, como ela vivia, e o depois. Lógico, ela ainda não está do jeito que ela quer, ela está no aprendizado, no autoconhecimento dela e está conseguindo muitas coisas com muito sucesso. Então, é uma coisa assim, é pesquisar. Eu pesquiso muito e em breve eu vou fazer uma live, então, mesmo que seja pequena, falando sobre medicamento. Tá bom, Pablo? Espero ter ajudado.
Então, voltando, gente, sobre as emoções controladas de vocês. Então, o sofrimento, né, que vocês ficam ruminando essas emoções, acaba realmente prejudicando o dia a dia de vocês, as atividades, vocês não conseguem avançar naquilo que vocês desejam. Vocês são extremamente sensíveis à desaprovação, à rejeição, a críticas, e geralmente vocês interpretam a reação de um colega a algo que propuseram como uma crítica, como uma desaprovação ou até um insulto, quando não foi a intenção do colega. E tendem muito a reagir. Vocês não param para analisar, né? Lembre-se, vocês não são nada racionais, vocês são puramente emocionais, vocês são muito passionais. E vocês tendem a reagir como autodefesa e geralmente com raiva, né? Vocês explodem. Então, vocês ficam muito entusiasmados com as coisas boas também, vocês, né, vibram muito. Essa intensidade não é somente para as coisas ruins, mas também para as coisas boas. Vocês são muito intensos nas suas emoções também com as coisas boas. Então, assim como muitas vezes reagem a pequenos problemas e aborrecimentos, também podem exagerar na outra direção. Então, o que isso significa? Né, de vocês acabarem não tendo essa percepção, não conseguirem ter uma visão mais clara da situação, e vocês acabam mergulhando de cabeça em determinadas situações, abraçam determinadas coisas que não deveriam fazer, tipo um hobby. Aí quando vocês perceberam, gente, eu vou fazer um hobby em que eu tenho que gastar 5 mil reais em equipamentos e 6 meses de aula. Aí depois você para e fala, eu deveria ter ido mais devagar com isso. É o quê? É a impulsividade de vocês, né? Vocês vão, pá, e fazem sem pensar, porque vocês se entusiasmam muito. Exatamente, é do Hallowell. Essa frase é do Hallowell. Tomar medicamento para vocês é como um míope colocando um óculos. É exatamente isso. Então, essa impulsividade muitas vezes prejudica vocês. Vocês não param para pensar, vocês não dão um break, vocês não param, não. Eu posso ou não posso? Eu vou ou não vou? Vocês simplesmente vão. Então, vamos tratar exatamente, Aline. Meu Deus, como estou me identificando com o que você está falando. Estou conhecendo esse mundo agora. Ainda não foi diagnosticada, mas estou achando que tenho. Aline, eu acho isso ótimo. Eu acho ótimo quando uma pessoa chega para mim e fala, Cíntia, eu amei teu Instagram, tudo que você fala sobre TDAH, eu estou me identificando com tudo. Gente, isso é importante, porque quando vocês conseguem perceber que vocês não são os únicos, porque vocês não são os únicos, que muitos dos problemas que vocês enfrentam, que muitos dos desafios que vocês têm, e tudo aquilo que vocês costumam ouvir denegrindo a imagem de vocês, os seus rótulos, os seus, como é que se fala? As críticas que vocês ouvem, tem um porquê. E muitas vezes, quando eu ouço isso, Cíntia, eu estou me identificando com tudo que você fala. Graças a Deus. Graças a Deus que você está se identificando, Aline, porque agora você vai começar a aprofundar um pouco mais para que você perceba se realmente tem tudo a ver ou se não tem nada a ver. E assim, ir em busca de um diagnóstico ou não, de uma confirmação, e começar realmente a mudar a sua vida. Entendeu, Aline? Faça isso, tá bom? Eu sugiro. Então, voltando, gente, o que ajuda a identificar esses sentimentos prejudiciais? É a consciência corporal, é ter consciência corporal. Por quê? Isso tudo pode soar assim, um pouco estranho para vocês, mas a questão da emotividade no TDAH é uma boa notícia, é uma coisa boa, é uma boa notícia e também é uma má notícia. Né? Parece que é uma coisa assim contraditória, mas existem os dois lados. Então, a boa notícia qual é? É que você pode construir algumas defesas e tirar vantagens contra algumas das suas fortes emoções,
canalizando a sua energia na direção que você quer ir. Qual é? Para frente. Por quê? Essa intensidade que vocês têm, quando a gente tem algo negativo, a gente pode transformar esse algo negativo em algo positivo. E o fato de vocês terem essa intensidade emocional, ao invés de vocês canalizarem para coisas negativas, para as explosões, para sentimentos mais inferiores, né, que acabam prejudicando vocês, vocês vão pegar toda essa energia que vocês têm e canalizar para algo positivo, para algo construtivo, que agregue alguma coisa para vocês. E isso é muito bom, porque vocês vão ficar motivados exatamente por vocês têm energia suficiente, mas é aprender a canalizar para algo positivo. Então, aprender a lidar com as suas emoções negativas à medida que elas ocorrem, começa com você se tornar plenamente consciente de quando você está sob o jugo delas. Aí é que entra o autoconhecimento, a autopercepção. Não existe outra maneira de mudar um comportamento se você não se conhecer. Então, esse olhar para dentro de si é de suma importância. E a chave também para isso é como? É você ouvir o seu corpo. Porque o que eles dizem aqui? Que pesquisas mostram que a consciência corporal ajuda a identificar sentimentos negativos, doentios, e a sair desse carrossel emocional. Então, lógico que tudo isso, existem técnicas, existem estudos mais aprofundados sobre isso. Eu não estou aprofundando, eu estou fazendo um quadro geral para que vocês entendam sobre as suas emoções, e aí sim, a partir desse entendimento, vocês também se autopercebam e busquem ajuda. É um desafio cotidiano, ainda mais como mãe solo, sem ajudas e tendo que trabalhar fora. O mais difícil é lidar com os colegas de trabalho e produzir o esperado dentro dos prazos. Sim. Mas tudo isso que você está falando, Ana, é um aprendizado, é um desafio, sim. Mas quando você começar a perceber mais o que é desafiador, sim, existem estratégias e soluções para isso. Então, quando você tem uma emoção negativa, o seu corpo envia sinais de estresse, tensão em seu pescoço e ombros. É um desconforto, é uma angústia que vocês sentem. E onde quer que seja, você primeiro sente o estresse no seu corpo. E esse estresse, uma vez eu ouvi assim da Tamara, que ela sente dor. Às vezes ela está tão estressada, ela está tão ansiosa, que ela literalmente ela sente dor no corpo. Por quê? Lógico que existe toda uma química, gente. A gente sabe disso, né? O estresse, ele gera uma química no nosso corpo que nos prejudica. O cortisol, né? Dentre outros hormônios que existem, que realmente acabam nos prejudicando. Deixa eu ler aqui o Neo. A novidade me empolga de uma maneira que as caras e bocas que faço parecem um personagem. E com o tempo, as pessoas que convivem comigo percebem que sou só eu mesmo, sendo exageradamente intenso. Mas é a sua maneira de ser, Léo. Eu acho que você, eu sei que a tua profissão é de designer, e é exatamente pegar toda a sua emoção e lançar para onde? Para a sua criatividade. É você ressignificar tudo que você tem dessa intensidade, dessa emoção e criar. A criação, isso o Hallowell também fala. Essa intensidade, é muito importante vocês perceberem qual é o lado criativo que vocês têm. Como é que a criatividade de vocês, ela aparece. A Tamara, minha filha, é o desenho. Ela desenha extremamente bem. E a forma que ela tem de gerenciar as emoções, de extravasar a emoção dela, é desenhando, pintando. Também ela pinta quadros. Então, percebam isso vocês. Como é que vocês
poderiam canalizar essa emoção de uma forma criativa, pintando, escrevendo. Como é que vocês criam? O que é importante para vocês? Então, quando você tem essa reação negativa, vem o estresse. E outra maneira que vocês têm de ter essa consciência corporal é nomear a emoção de vocês. E nomear as emoções, segundo os psicólogos, eles chamam isso de rotular. E vai além de apenas pensar, sim, eu estou com raiva, ou, uau, eu estou triste. E existe uma profissional que lida com as emoções, a Susan David, ela diz assim, quando você estiver vivenciando uma emoção forte, reserve um momento para considerar como é que você vai chamar essa emoção. Mas não pare por aí. Pense em mais 2 palavras que descrevam como você está se sentindo. Você pode criar, você vai dar, o fato de você nomear a sua emoção, você está tirando a emoção de dentro de você e você vai entender. É como se você fosse racionalizar a sua emoção. Não, eu estou sentindo dessa maneira, o quê? Vou dar um nome para isso que eu estou sentindo. Eu estou com raiva de não sei o quê. Tá, nomeie e crie mais 2 nomes para isso. Então, você pode criar, sim, um ambiente emocional. O ambiente emocional que eu digo é o seu interior. Mais saudável, sim, é a sua casa emocional. Então, vamos dar um exemplo assim, você teve uma tarde de trabalho, dormiu mal, pulou o almoço, não pôde ir à academia, não conseguiu dar uma volta, durante a semana você está assim, estressada ao máximo. Você olha para as tarefas que você tem que fazer, tudo parece assim um trabalho enorme, e você está realmente naquele estresse, vivenciando esse estresse, quer dizer, a sua casa emocional está uma casa emocional desequilibrada. É uma casa emocional, como a gente diz, está doentia, ela não está saudável. Então, aí chega o teu filho e fala assim, te liga e fala que bateu o carro. Qual vai ser a tua reação? Você vivenciando esse cenário, a sua emoção, a sua reação vai ser uma reação equilibrada? Vai ser uma reação, não, meu filho, tudo bem, não tem problema. Não, com certeza não vai ser. Então, imagina, agora vamos reconstruir, vamos dar outro cenário para esses aspectos que eu falei, que vai ser o contrário, com certeza. Você está dormindo bem, de 7 a 8 horas, na maioria das noites, você está se alimentando muito bem, quer dizer, você está alimentando o seu cérebro de TDAH com proteína e carboidratos complexos. E mesmo quando o dia está muito atarefado, que você precisa pular o almoço, você tem algumas barrinhas de proteína, algumas castanhas à mão, porque você já se preparou para isso. E mesmo que você não tenha ido à academia em algumas semanas, você conseguiu dar longas caminhadas pelo bairro antes de dormir. Você tem bloqueado um pouco as suas manhãs na sua agenda para dar atenção a você mesmo. Você consegue ter um trabalho de qualidade e você consegue estipular pausas no seu trabalho para você se restaurar. Aí você recebe a ligação do seu filho. A sua resposta emocional vai ser diferente? Com certeza. Por quê? Você não está estressada. Então, tudo isso, gente, lembre-se, você tem TDAH? Tem, mas você tem escolhas a fazer. Então, quando vocês percebem tudo aquilo que exacerba os sintomas do TDAH, que é a privação de sono, não se exercitar, não comer direito, deixar que a raiva tome conta de você, você está fazendo escolhas. Então, o TDAH não é desculpa, não é uma justificativa, porque você pode escolher, sim, dormir bem, comer bem, se exercitar, aprender a se controlar através do autoconhecimento, através de leituras que te auxiliem de alguma forma. Tudo isso, gente, são escolhas. Então, você pode construir uma casa emocional mais equilibrada? Pode, com certeza que pode. Então, faltam
4 minutos. Eu vou falar 4 coisas muito simples que vocês podem fazer todos os dias para reduzir essa vulnerabilidade emocional. São coisas muito simples para fazer. Primeiro, vocês terem um ritual de gratidão diário. O ato de escrever 3 coisas todos os dias pelas quais você é grato foi mostrado na pesquisa de Sean Etcher, de Harvard, que reduz na reatividade, para reduzir a reatividade e aumenta a perspectiva positiva diante dos desafios. Eu queria entrar num campo que fala exatamente do pensamento, que o nosso pensamento é tudo. E tudo que a gente pensa, se a gente colocar no papel, isso vai acontecer. Então, esse ritual de gratitude diário é começar a trabalhar a sua mentalidade, que é outro aspecto que é muito importante. Segundo, crie um mural positivo para você. Você já com certeza já ouviu falar em criar um mural com os seus sonhos. Isso são técnicas, né, de psicologia. E pesquisas mostram que imagens positivas reduzem o estresse e melhoram a clareza mental. Então vocês podem criar um mural de tudo aquilo que dão prazer visual, que confortem a alma de vocês, que emanem paz para vocês, que realmente contribuam de alguma forma para você olhar. Você pode botar a imagem de um mar, a imagem de uma montanha, de qualquer coisa que vocês percebam que faça bem para vocês. Então, pense em fazer uma montagem simples de imagens que sejam positivas e que reflitam a sua vida ideal e coloque aonde você verá todos os dias, se não o dia todo. Então, se você usa o computador, também outra dica, você pode botar no plano de fundo, no background, pode ser uma montagem que você faça também com palavras e até frases de empoderamento. A terceira dica é o journaling. O que é esse journaling? Nada mais é do que realmente você escrever. Então, há uma pesquisa, há mais de 40 anos de pesquisa sobre a ligação entre a escrita e o processo emocional. Gente, eu achei isso fantástico. É assim, por exemplo, um estudo com trabalhadores demitidos descobriu que aqueles que exploraram seus sentimentos negativos por escrito tinham 3 vezes mais chances de encontrar um novo emprego. E vou terminar já, que é a última. Autocompaixão, gente. Não sejam duros com vocês. Não sejam críticos, vorazes com vocês. Tenham autocompaixão. Se perdoem nas suas falhas, nos seus fracassos, entre aspas, nas suas tentativas. Isso é normal. Enquanto vocês não aprenderem sobre o seu TDAH, isso é normal, recaída é normal, falhar é normal, vocês vão aprender errando. Então, quando você falhar em alguma coisa, seja gentil consigo mesmo. Seja gentil, abrace vocês e fale, tudo bem, você errou agora, mas você tem a oportunidade de fazer de novo, porque você aprendeu com o seu erro. Então, trate você como você trataria os outros. Fale como se você estivesse consolando um amigo, com todo amor, com todo carinho, com toda compaixão. E diga, ei amigo, não se preocupe, amanhã é um novo começo. Gente, falta 1 minuto. Aqui eu me despeço. Quem não viu até o final, quem quiser rever, fica 24 horas no ar. Amo vocês, meus TDAHzinhos. Beijo grande. E fiquem com Deus, coloquem em prática, ouçam para vocês assimilarem mais. E nos vemos na próxima live, na terça-feira que vem, 21 horas, hein, gente? Beijo no coração de vocês. Tchau, gente. Obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, Patrícia. Você... Muito obrigada. Nício, obrigada. Pablo...